Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer esfirra do Habib's do início ao fim. Eu já compartilhei aqui uma vez um vídeo, porém eu não mostrei todo o processo como que eu faço. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês desde o começo da massa até o recheio e a preparação final. Então, sem mais demora, vamos lá! Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês como fazer a esfirra, que fica praticamente igual a do Habib's. Mas antes de eu estar passando para você a receita, eu convido você que talvez ainda não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para todas as notificações, participando nos comentários que você tem achado, dando dicas e se achar necessário compartilhar com alguém, eu agradeço. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar pela massa, porque ela tem que levar um tempo de descanso até ela dobrar de quantidade. Então, o que eu vou estar precisando? Depois eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo a quantidade de cada ingrediente que eu vou estar utilizando para que vocês possam acompanhar. Então, eu vou precisar de 350 ml de água morna, o que agiliza o processo do fermento e a massa cresce mais rápido, né? Dependendo da temperatura ambiente externa. Então, melhor que a água seja morna, mas não muito pro quente. Então, vamos, já deixei a água esquentando. Vou medir aqui nesse meu medidor 350 ml de água morna. Pronto. Então, eu coloco a água aqui nesse recipiente. Agora sim. Talvez vocês não vão ver o meu rosto, mas tá aqui. Então, 350 ml de água morna aqui. Vou estar colocando 60 ml, não, já começar pelo 60 ml de óleo, que no caso eu meço também com esse medidor. $60 ml certinho, galera. Nem a menos, nem mais. Não vai ovo, também não vai leite. Agora eu vou colocar o fermento. Um pacotinho desse de fermento para pão. Deixa eu pegar lá. Nesse pacotinho aqui, ele tem 11 gramas de fermento para pão. Coloca. Mexe. Sabemos que não podemos colocar o sal já direto, porque ele vai matar o efeito do fermento. Então, ele é por último. Mexe para dissolver todo o fermento. Uma colher de açúcar, colher de sopa. No caso, eu coloco 60 gramas de açúcar, para quem tem medidor. Como eu não tenho esse tipo de medidor, eu utilizo para colocar uma colher de açúcar de sopa, né, assim. Por quê? Porque eu não gosto de coisa A massa não é para ficar com aquele sabor adocicado.
É só pra fazer aí a famosíssima esponja da massa. Mexe bem para dissolver o açúcar também. E uma colher de chá de sal. Também não pode ser muito. Pronto, suficiente. Mexe também. E agora, vamos para o principal, que sem ele nada funciona, nada acontece. Eu vou estar utilizando mais ou menos, são 500 gramas de farinha de trigo. Mas, você vai verificar na massa que talvez precise de um pouco mais. Então, eu utilizo esse copo americano, né, de requeijão, para estar medindo. Eu coloco geralmente 4 copos desse de farinha de trigo, mas conforme eu vou vendo a necessidade da massa, que ela não pode ficar aquela massa muito dura, né, muito forte, mas também não pode ficar uma massa líquida. Então, você vai ter que acompanhar para ver a necessidade aí. E vai colocando e mexendo. Quem quiser utilizar aí uma batedeira para massa de pão, pode estar utilizando, né? Até melhor. Dá para você fazer e vender. Pra quem quer ter uma graninha extra, ó, já tá ficando uma massa como se fosse uma esponja. Vou pro terceiro copo. Já no terceiro copo eu já tenho uma noção mais ou menos se eu vou precisar realmente colocar 4 copos ou meio copo de farinha de trigo. Aí já começa a ficar com consistência, depois eu vou estar mostrando pra vocês. E agora eu vou pro quarto e talvez o último copo de farinha de trigo, depois jogo na pia de mármore para sovar a massa. Tá, aqui acredito que já... Aí, quando a gente vai sovando, a gente vai jogando um pouco de farinha, né? Vou estar mostrando para vocês a espessura da massa. Como eu falei, ela não pode ficar uma massa muito seca, mas também não pode ficar uma massa muito líquida, porque depois fica difícil para você conseguir modelar as esfirras. Como eu sempre já peguei as manhas, então eu já sei quando que é o ponto da massa. Bom, aqui eu coloquei meio copo a mais de farinha de trigo, como eu mostrei pra vocês, que a massa ainda tá um pouco líquida, né? E agora eu passo pro processo realmente da mão, pra misturar bem, pra não ficar bolotas. E através desse processo aqui que eu vou sabendo, eu vou percebendo que realmente a massa já tá no ponto de sovar, ou se precisa de mais farinha de trigo. Depois eu vou estar mostrando pra vocês ali mesmo no balcão, no mármore, como que eu sovo, que é a mesma maneira que você sova o pão. Daí eu mostro o ponto que vai ficar a massa. Bom, aqui ele já tá no ponto para sovar. Deixa eu colocar só mais um pouquinho, aí eu vou seguindo. Aqui já dá pra levar pra pia pra sovar.
Joga um pouquinho, a pia já está limpa, né? Afinal de contas, nós que trabalhamos com comida, a gente sabe que todo cuidado é pouco para não contaminar o alimento. Aqui a massa. Agora eu vou fazer o processo de... Ó, a massa, né? Ela tem que ficar lisa, igual a massa de pão. Então, você sova por 10 minutos. Como eu falei, é uma massa boa de trabalhar, não é uma massa pesada. E nem pode ficar também. Aí eu vou absorvendo toda a farinha de trigo da bancada. E conforme for, eu vou jogando mais farinha de trigo até ela desgrudar da mão. É bom que faz exercício para queimar as calorias, galera. Não deixa de ser um esporte. E assim, ela fica bem lisinha. Como pode ver, não é uma massa muito grossa. É elástica. E tá aqui. Devolvo ela pro mesmo recipiente que eu coloquei. Aqui. Eu uso um pano para cobrir a massa, né? E deixar repousar por 40 minutos, dependendo do tempo que tiver lá fora. Se tiver muito calor, leva até menos tempo para a massa crescer, para ela multiplicar, né? Então, eu vou deixar ela coberta por um pano, colocar num lugar abafado, para ela poder dobrar de tamanho. Bom, enquanto a massa agora descansa, eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço o recheio. Por isso que eu sempre faço primeiro a massa, e o correto é fazer primeiro a massa, para dar o tempo suficiente dela crescer, né? Nunca fazer o recheio. Apesar que você também pode fazer o recheio e deixar descansando na geladeira. Então, aqui eu tenho 400 gramas de carne moída. 400 gramas de carne moída. Gente, não tem nada a ver com a receita, mas eu vou falar. Aqui, carne moída, ela é muito cara, por quê? Porque geralmente a carne que é consumida na Turquia, ela é exportada de outros países. Eu coloco aqui, não preciso lavar, como vocês podem ver a cor. Chama carne. E também não precisa porque tem um segredinho aqui, fazendo e vou deixando tudo organizadinho. Louça para lavar, porque isso foi uma das coisas que eu aprendi quando eu trabalhei na cozinha industrial no restaurante em Criciúma. Tá, 400 gramas de carne moída. Eu coloco uma cebola picada, e eu pico assim na mão mesmo, quem tiver aquele para fazer o serviço é mais rápido, mais prático. A cebola ralada, eu não costumo colocar essa pimenta, mas o abençoado aqui gosta. De pimenta, porque aqui tudo na Turquia praticamente vai essa pimenta. Pronto.
tomate picadinho também. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, galera, não esqueça de deixar o seu like, porque o like me ajuda muito na divulgação aí dos conteúdos, né? O YouTube, ele entende que o like significa que as pessoas estão gostando do conteúdo, então quanto mais like e comentários, a plataforma divulga. Se você também quiser ajudar o canal contribuindo com seu apoio, tem o Seja Membro, né? Que o YouTube disponibilizou para o meu canal. Só que o Seja Membro, como eu já especifiquei aqui, ele só vai servir para o ensino do idioma, né? Muitas pessoas têm me procurado para compartilhar sobre o idioma. E aí, no caso, eu tive essa ideia de, então, já que eu não posso, porque o meu canal não é voltado para ensino, né? O canal, ele tem que ser específico. Então, eu decidi liberar esse botão Seja Membro. O canal Turquia e eu, se você gosta, né? E de repente tá querendo aprender o idioma turco, conhecer essa língua linda e maravilhosa, né? Harmônica, que parece uma música. Então, você tem a oportunidade de se tornar membro aí do canal. Entra lá e dá uma verificada nas opções que estão de acordo aí com o teu financeiro. Não é nada assim exuberante. Agora o segredo está aqui. Um suco de limão, né? Suco de um limão. Então, você vai regar bem. Por que o limão, Cláudia? Porque o limão, como a carne é crua, você não vai fazer, como por exemplo, o pastel que a gente prepara ali, a carne moída, com a carne moída já cozida. O limão, ele serve, todos sabem, né, que o limão na carne, ele marinha, assim como no peixe também. Tanto é que aquele ceviche de peixe, que é o peixe cru, só regado no limão, ele acaba cozinhando. A mesma coisa o frango, tem pessoas que utilizam o suco de limão para poder tirar aquele cheiro forte do frango, né? Deixa eu dar uma mexida aqui para misturar. Então, o limão, ele vai servir para dar exatamente aquele sabor da esfirra do Habib's, mas o principal é para ele ir cozinhando a carne, né? Hidratando a carne. Porque ela vai ser colocada na esfirra exatamente assim, crua. Depois eu vou colocar a mão na massa. Tem pessoas que gostam, tirar aqui o caroço. Tem pessoas que gostam de colocar páprica, pimenta do reino, outros temperos, mas aí eu já não recomendo, porque eu acho que não fica igual o Habib's, né? A gente não sente o sabor de outros temperos. Sal, não muito. E o recheio, assim. Bom, o que eu vou fazer agora? Enquanto a massa tá crescendo, eu vou deixar o recheio na geladeira,
descansando, né? Afinal de contas, tem o limão aqui pra emaranhar ela. Ela vai dar como se fosse uma pré-cozida, né, no limão. Quando você for comer, você vai ver que não vai ficar com gosto de carne, né, que não foi passada pelo fogo antes, e nem o cheiro também. Vai ficar a lá supimpa. Bom, aqui, como eu falei pra vocês, cobri a massa com um pano, deixei um pouco mais de 40 minutos. Aqui tá calor, né? Então, provavelmente, vamos ver como é que ficou a massa. Ficou exatamente assim. Bem fofinha. Parece uma esponja. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar mostrando para vocês como que ela é modelada. Eu vou utilizar para modelar e para polvilhar a bancada farinha de milho, né? Milharina. A gente coloca. Daí eu vou fazendo as rodelas, vou deixando descansar mais um pouco. Ela vai, as bolinhas vão dobrar de tamanho. E depois eu vou moldar uma por uma, colocar na forma e depois mostrar para vocês como eu recheio, né? A carne já está ali, como eu mostrei, os ingredientes descansando na geladeira, né? Ali no limão. E vou só modelar aqui as esfirras, colocar na forma e depois rechear para depois colocar no forno. Então, vamos lá. Como do tablet. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, galera. Então, vamos lá. Aqui tá a massa. Aqui está a milharina que eu falei para vocês. Que é, em turco, mısır. Ó. Ela é bem fininha. Aqui não se encontra aquela milharina grossa que a gente usa geralmente para fazer cuscuz. É essa bem fininha aqui que eles utilizam mais para polvilhar o peixe. Então, eu vou estar polvilhando aqui, né? Que é aqui que eu vou modelar as esfirras. É um dos segredinhos das esfirras, que a gente, quando come, a gente não percebe, né? A gente tá com tanta fome que não presta atenção nos detalhes daquilo que a gente tá comendo. Mas se você for prestar bem atenção nas esfirras, você vai ver que tem ali uma farinha que polvilhou, que é aquela que fica embaixo da esfirra. Então, polvilhei. Agora eu vou pegar a massa, né, desgrudar aqui. Ela já dobrou de tamanho, como eu mostrei pra vocês. Então, ó. O que eu faço? Vou modelando as rodelas, né, as bolotinhas. E aí, você me pergunta, Cláudia, essa massa, a quantidade dela dá para quantas esfirras? Na verdade, vai depender do tamanho que você vai modelar, né? Eu, como a minha forma aqui é complicado, ela fica até meia que quadrada, porque geralmente essa massa aqui, essa quantidade, dá para umas 24 a 28 esfirras. Essa quantidade que eu mostrei para vocês. Então, aí para vender é só você multiplicar ou triplicar a massa. Então, ó, desse tamanho, né? Como vocês podem ver, a massa bem lisa. E deixo aqui. Vou fazendo as bolotas. Mais ou menos na é difícil explicar, mas você tem uma noção mais ou menos. Se você quiser também fazer grande, né? Vai depender aí, se for para vender, dependendo para qual finalidade. Se for para festa de criança, provavelmente tem que ser coisa, vai ter que ser menor até, né? Para não ficar uma coisa assim muito grotesca. Ficar mais bonitinho. Mas se for para vender normal, é só você ter noção ali do tamanho da... Ó. E assim eu vou fazendo esse processo, né?
Vou modelando uma por uma. Como eu falei, a massa, ela não pode ficar uma massa muito pesada, muito seca, mas também não muito lisa. Afinal de contas, a gente precisa ir modelando as esfirras. Vou fazendo todo esse processo, deixando ela aqui enquanto eu vou fazendo as bolotas, né, as bolinhas. As que estão ali descansando vão dobrando de tamanho, por isso que até elas acabam ficando um pouco maior na forma e quadrada. Galera, aqui tudo é ao vivo e a cores. Não tem um estúdio de gravação não, mas é só usar a criatividade. Vai deixando aí o seu like para me apoiar aqui no canal. Deixando seus comentários se você tá gostando do conteúdo, inclusive aqui da receita. Depois, você que for seguir aqui a receita, volta aí no vídeo, comenta se ficou bom. Você que vai vender, compartilha aí comigo essa tua bênção, né? Eu acredito que tudo nessa vida, sendo um trabalho honesto, é ganho, né? E principalmente se nós colocarmos à frente Deus, pedindo para Ele nos abençoar, Ele abençoa em tudo que nós fazemos nessa vida, se for um trabalho honesto. Para você ganhar o teu dinheiro aí, poder fazer as tuas coisinhas. E nunca desista dos teus sonhos, seja de fazer salgadinho para vender ou bolo, doces. A gente só sabe se algo vai dar certo se a gente tentar, se a gente desistir antes mesmo de fazer. Ou à beira do caminho, depois a gente se lamenta, ah, mas será que poderia dar certo? Ah, mas será que... Então, antes de você se arrepender daquilo que você não faz, é preferível você fazer, ter a sua experiência. Se deu certo, amém. Se não deu, bola pra frente, tenta outra coisa. Mas eu acredito que colocando Deus à frente de tudo, não tem como não dar certo. Ele abençoa, multiplica, te dá sabedoria, dá direção, tudo que você precisa para fazer você prosperar está nele. Só confiar, ter fé, acreditar. Bom, agora aqui já está todas modeladas, no total 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27. Vou estar mostrando, ó, como ela dobrou de tamanho, ficou maiorzinho enquanto descansa. Agora eu vou estar modelando. Isso daqui é a milharina. Vou jogar por cima de todas elas um pouco, porque fica mais fácil para modelar. Como ela é uma massa que não está seca, ela gruda na hora que você tá modelando, tá abrindo. Então, joga um pouco de milharina, bem, fubá, praticamente fubá. O que eu vou fazer? Exatamente esse movimento aqui, ó. Apalpar ela com as pontas dos dedos. E vou abrindo. Todo esse processo, uma por uma. Sempre com a ponta dos dedos e alargando.
Ela aqui fica redonda, galera, mas quando coloca na forma, como a forma não tem muito espaço, ela acaba ficando quadrada, ó, para que vocês possam ver, né? Toda redondinha. E vou colocando aqui na forma com esse papel manteiga, que é justamente para não grudar. Vou fazendo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ela fica. Bem fofinha. Então, eu vou fazendo isso daqui, ó. Esse movimento. Ele vai ficando fundo, ó. E vai alargando. Bom, aqui eu já modelei todas as esfirras. Opa! Ó. Aqui estão todas. Aqui também. Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, ela continua crescendo. Agora eu vou rechear. Aqui, tô colocando o recheio. Bom, galera, e aqui foi o resultado das esfirras. E após o forno de 180 graus, as esfirras estão assim. Bom, dá até pra ver a fumacinha saindo. Acabou de sair do forno. Afieta o som, bom apetite!